Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Estou alegre de estar aqui com um compromisso muito grande, de ministrar a palavra de Deus, mas podem ter certeza que não será falado outra coisa senão a palavra do Senhor, É ela que faz a diferença em nossas vidas. Esse ministério Igreja de Deus é um ministério que vela pela palavra, Pelo ensinamento, e nós fazemos parte desse ministério já há quase 44 anos, e estamos muito felizes por poder, estar aqui nesta noite. Não foi muitas vezes que eu preguei aqui, mas já estivemos aqui em muitos eventos, em muitos trabalhos da igreja, e conheço alguns, que são das antigas, outros que são recentes, que estou conhecendo, mas estamos felizes por tê-los aqui nesta noite, amém? Podem sentar, glória a Deus. O Bispo Pedro Paulo me passou um tema que para muitos é um tema antipático, É fé e finanças. A fé, todo mundo gosta de ouvir sobre a fé, mas finanças, a pessoa não encara muito bem esse tema, Mas é um tema muito importante, irmãos. É um tema que corre toda a Bíblia. Se nós formos prestar atenção, ele está ligado direto à salvação. Assim como a fé está ligado à salvação, as finanças também está ligado direto à salvação. Por incrível que pareça, você pode crer nisso. E para nós iniciarmos a palavra nesta noite, eu quero pedir que você abra a sua Bíblia, sentado mesmo, no livro de Efésios. Como eu disse, não espere um pregador eloquente, uma boa retória, porque aqui eu estou como o menor dos menores, irmãos. Temos pessoas mestradas aqui, bacharelado, Eu não sou nada disso. Estou ainda nessa parte gatinhando, Aleluia. Mas dou graças a Deus por aquilo que o Senhor já me ensinou. Efésios capítulo 2 e versículo 8. Nós vamos usar este versículo como um tema base desta palavra, que vamos falar nesta noite. Todos acharam? Diz assim: porque pela graça sois salvo por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça sois salvo por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. A fé é ponto fundamental para nós sermos salvos, irmãos. Há muitos que estão pregando por aí que só basta a graça. A graça é o suficiente. Que uma vez salvo, salvo para sempre, Será que é assim mesmo? Será que é desta forma que o Senhor falou? Será que é desta forma que nós encontramos na Bíblia? Que a salvação é pela graça e que
não precisa mais nada para nós sermos salvos, somente a graça. Quando Paulo fala aqui, pela graça sois salvo por meio da fé, isso quer dizer que se não houver fé, não tem graça. E a fé, como é que se define a fé? Para nós encontrarmos a salvação, para nós sermos salvos, como é que se define a fé? A fé é algo que acendeu dentro de nós e foi assim? Ou a fé, ela é desenvolvida? Deixa eu tomar uma aguinha aqui, irmãos. Depois que a gente chega numa certa idade, garrafinha de água tem que acompanhar a gente. O apóstolo Paulo, ele fala ali em Romanos 8:17, né? A fé vem do ouvir, e o ouvir da palavra de Deus, né? Então a fé não é algo que acontece instantâneo dentro da pessoa, ela vem de um agir, vem de uma atitude, vem de eu ouvir, dar ouvido. E este ouvir nós encontramos em várias partes da Bíblia Sagrada, que ele tem mais do que um significado a não ser o ouvir. Ele é mais do que ouvir. O ouvir é colocar em prática aquilo que nós ouvimos. O ouvir é nós obedecer. Deu ouvido, né? Ele deu ouvido àquilo que lhe falaram. Ele colocou em prática aquilo que lhe ensinaram. Então, ele deu ouvido, ele ouviu. Paulo, quando ele diz a fé vem do ouvir, e o ouvir da palavra de Deus, ele está dizendo que nós ouvimos a palavra de Deus e cremos nela e passamos a praticá-la. Isto é desta maneira que a fé é introduzido na nossa vida. Porque a fé sem ação, a fé sem obras, diz a palavra de Deus, ela é morta. Então, ela tem que ter algo que concretize essa fé. E esse algo é as obras. As obras pode ser o obedecer, pode ser o colocar em prática aquilo que nós ouvimos ou aquilo que nós lemos da palavra de Deus. Por isso que a salvação não é de qualquer maneira, não. Se alguém pensa e ensina que a salvação é de qualquer maneira, ele está muito enganado, porque é necessário nós colocarmos em prática aquilo que nós ouvimos para nós alcançarmos a graça. Sem fé é impossível agradar a Deus. Como é que eu agrado a Deus? Está lá no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Olha quanta ação tem nesta palavra, quanta ação que nós temos que fazer para agradar a Deus. Então, para que eu alcance a graça de Deus, é necessário que
eu faça algo que agrade a Ele. O Salmo 37, versículo 5, versículo 4. Deleita-te também no Senhor, ou agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Para que o Senhor derrame sobre mim as suas bênçãos, é necessário que eu agrade a Ele, que eu sirva a Ele, que eu seja obediente a Ele. Como é que um filho agrada a um pai, irmãos? É ouvindo os conselhos do seu pai e colocando em prática, Dessa maneira que ele causa alegria no seu pai. Agora, quando ele é um filho desobediente, que não dá ouvido ao que o seu pai ensina, o seu pai não se alegra com ele. Ele tem que fazer algo que agrade ao seu pai, E este algo começa com obediência ao pai. O filho que é obediente ao pai, ele causa grande alegria no coração do seu pai. Pela graça sois salvos. A salvação é pela graça. Por mais que eu me esforce, irmãos, por mais que eu me dedique, por mais que eu me entrego ao Senhor, eu vou precisar da graça do Senhor para ser salvo. Agora, se eu não tiver, não fizer a primeira parte, a graça vai passar longe de mim. Então a fé nos leva à graça. E fé sem obediência não é fé, irmãos. Se nós olharmos lá no livro de Hebreus capítulo 11, nós vamos ver os heróis da fé. Todos eles mostraram a sua fé através da obediência a Deus. E teve um em particular que se chama Abraão, o nosso pai na fé. A Bíblia diz que Abraão é o nosso pai na fé. Antes dele houve a fé de Abel, quando ofereceu melhor sacrifício do que Caim. Teve a fé de Enoque, que foi transladado para não ver a morte, porque agradou a Deus. Mas nós não vimos um desenvolver da fé como nós vimos através de Abraão. E Abraão foi colocado como nosso pai na fé para nos mostrar de como nós praticar a fé. A fé é obediência. Fé sem obediência, obediência sem fé, não tem nenhum valor. Então a fé sem a obediência, ela é morta, porque as obras acontecem pela obediência. E vamos ver lá em Gênesis capítulo 12, nos fala sobre o chamado de Abraão. O livro de Gênesis, irmãos, tem uma curiosidade no seu nome, Gênesis, que quer dizer começo. Em Gênesis começou todas as coisas, inclusive a criação do homem, a criação do mundo, céus e da terra, e a criação do homem. Aqui no livro de Gênesis capítulo 12 diz assim: Deus chama Abraão, Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem,
e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Os irmãos estão entendendo o que significa a fé? E por que Abraão é o nosso pai na fé? Olha, Deus fala com Abraão e diz: sai da tua casa, da tua parentela, da casa de teu pai, né? Para um lugar que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação. Quem de nós ouviria uma voz dessa? Você que tem a sua casa mobiliadinha, né? Você está bem acomodado lá. Se alguém dissesse para você: sai da tua casa, vai para um lugar que eu vou te mostrar, mais tarde eu vou te mostrar onde é que é. Tu deixaria tudo para trás como fez Abraão? Aqui nós vimos o que é a fé. A fé é o cumprir com a palavra do Senhor. Ela vem do obedecer o mandado do Senhor, vem do praticar a vontade de Deus. A vontade de Deus é que Abraão saísse da sua parentela. Por quê? Porque o seu pai era idólatra. O seu pai não era um bom exemplo para Abraão. Então ele não poderia ficar ali, porque ele era o escolhido de Deus para uma grande, tarefa. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Olha o que significa isso. O chamado de Abraão foi para que o nome dele fosse conhecido em todo o mundo, não pelo tempo que ele viveu, mas por todo o tempo que existe na face da terra, a ponto de chegarmos a nós e de nós agora fazermos parte desta família que temos como pai Abraão, o nosso pai na fé. Então a fé, ela se caracteriza quando nós obedecemos. Obedecer ao quê? Aquilo que o Senhor nos ordena na sua palavra. Fé para ser salvo é necessário. Fé para ser salvo. E onde é que entra finanças nessa questão? Nós vemos aqui neste mesmo livro de Gênesis, no capítulo 14 e versículo 20. Abraão tinha algumas tarefas a fazer. E algumas delas eram batalhas contra reis, contra inimigos que se apresentavam naquela época. E aqui, neste capítulo 14, versículo 20, nós vamos ver algo acontecendo aqui, que estava começando algo que iria se materializar pelo resto da história do homem. Diz assim o versículo 20: Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Aqui
está falando do rei Melquisedeque, rei de Salém, que encontrou-se com Abraão após Abraão retornar de batalhas e batalhas vitoriosa. Aqui foi a primeira vez que foi falado a respeito do dízimo, né? Uma palavra que muitos não gostam de ouvir, irmãos. Não gostam de ouvir falar em dízimo. Acham que quando o pastor fala em dízimo na igreja, o pastor está querendo o dinheiro do membro, está querendo o dinheiro da igreja, ele está querendo se beneficiar, né? E há muito tabu concernente ao dízimo. Há muitos pregadores na internet, né? Nas redes sociais, que ensinam contra o dízimo e acabam dizendo que o dízimo é da lei e a lei foi abolida. Eles até citam versículos lá de Hebreus, né? Que o dízimo era dado ao sacerdote, aqui foi dado a um sacerdote. E lá em Hebreus diz que mudou o sacerdócio, mudou a lei. Se realmente fosse algo instituído na lei, aí o versículo de Hebreus estava bem colocado e o dízimo sairia fora do contexto. Mas nós vimos aqui Abraão, não posso precisar quantos anos isto antes da lei, Abraão deu dízimo a Melquisedeque. Aqui está começando algo, nessa questão de Abraão está começando algo que um pouquinho mais na frente nós vamos encontrar o porquê que começou a ser, né, entregado o dízimo. Por que o dízimo começou a ser entregado ao sacerdote? Tudo é começado em Gênesis. Gênesis é o começo de todas as coisas, inclusive da igreja. Ah, mas a igreja surgiu depois de Cristo. Mas ela começou a ser trabalhada lá em Gênesis. Lá em Gênesis. Nós podemos ir um pouquinho mais na frente aqui, capítulo 28 de Gênesis, para nós entender o que nós estamos falando, irmãos. É necessário nós entender a palavra, né? Entender o que ela nos fala. Gênesis 28, 17, essa palavra é muito conhecida das pessoas, porque trata-se do sonho de Jacó, mas são poucos os que prestam atenção no que está sendo instituído aqui nesta palavra. Gênesis capítulo 28, versículo 17, que diz assim: Jacó se acorda do sonho, né? Aquele sonho que ele deitou sobre uma pedra, dormiu e sonhou que tinha uma escada que tocava os céus, e naquela escada os anjos desciam e subiam, né? Naquela escada. E quando ele acordou do sonho, ele disse assim, e temendo disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Este não é outro lugar senão a casa de Deus. O que é a casa de Deus? É a igreja, né? A igreja é a casa de Deus. E esta é a porta dos céus. Vocês já prestaram atenção, irmãos, que vocês estão na porta dos céus?
nós estamos na porta dos céus, porque estamos na casa de Deus. E olha o que Jacó faz, versículo 18 diz assim: então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro, e a pôs por coluna, derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel, e o nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e se me der pão para comer e vestes para vestir, e em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Esta pedra ficou por sinal da casa de Deus, a igreja do Senhor. Não é de agora que o Senhor queria levantar um povo, irmãos. Queria um povo reunido, queria um povo unido para adorar a Ele. Foi necessário, para chegar neste ponto, Ele enviar o seu Filho dos altos céus para morrer na cruz, para poder agregar este rebanho de ovelhas, da qual Ele é o bom pastor. Então nós vimos aqui o dízimo sendo entregado por Abraão a Jacó, a Melquisedeque, o sacerdote, rei de Salém. E agora vimos aqui Jacó votando na casa de Deus, que ele mesmo instituiu, que se o Senhor desse vitória a ele, na ida e na vinda, na volta para casa, lá para o seu irmão Esaú, e desse para ele comida, bebida, vestimento, bens material, tudo que o Senhor desse a ele, ele daria o dízimo. Então, duas colocações aqui de Gênesis, primeiro de Abraão, depois do seu neto Jacó. Sendo colocado o dízimo como algo que iria fazer parte da igreja, do desenvolvimento da igreja, por aí afora, enquanto o povo do Senhor vivesse aqui na terra. Abraão, nosso pai na fé, mas também aquele que, podemos dizer assim, iniciou a contribuição para a obra de Deus. Dali por diante, irmãos, foi um constante essa questão do dízimo. Depois Moisés começa a trajetória lá da libertação do povo de Israel, e quando tira o povo de Israel lá do Egito, ele institui o dízimo para repartir com os levitas, porque os levitas eles não receberiam herança, porque eles eram separados para o sacerdócio. Então a herança dos levitas era os dízimos e as ofertas das outras 11
outras 11 tribos, né? Que Jacó teve 12 filhos, e cada um filho dele era a cabeça de uma tribo. E Levi foi o que foi separado para ser, né, o encarregado do sacerdócio do povo de Israel. E assim foi. Então o dízimo foi instituído na lei, mas ele já existia, instituído na lei como a herança dos levitas. A herança dos levitas, para que eles sobrevivessem sem ser preciso trabalhar, né? Plantando, né? Criando gado ou coisas do tipo da época, né? Que eles faziam. E então eles ficaram com as contribuições das 11 tribos para a sobrevivência deles. E para que eles pudessem desenvolver o sacerdócio, desenvolver, né, a obra de Deus com consagração, né? E para isso foi consagrado o dízimo. E esta consagração, ela está valendo até hoje, viu, irmãos? Está valendo até hoje. A consagração do dízimo está valendo até hoje. Dízimo é consagrado. Assim como os utensílios da casa de Israel eram consagrados, e quando Belsazar, né, acho que era filho de Nabucodonosor, ou neto de Nabucodonosor, que ele tomou as taças, né, que eram consagradas lá de Israel, e bebeu vinho nelas com os demais que estavam ali, numa atitude assim de escarnecer, de zombar. Naquele mesmo momento o reinado dele se encerrou, porque ele blasfemou contra Deus, ele pecou contra o Senhor, né, por ter usado os cálices sagrados de Israel. Foi escrito na parede lá: Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Pesados foste na balança, e foste achado em falta, e o teu reino acabou, né? Então, por ele ter tocado os cálices sagrados. E agora o dízimo também está escrito lá em Levítico, que ele é consagrado para a obra de Deus, para uso da obra de Deus. Bom, se ele é consagrado, então eu não posso tocar nele, né? Se eu tocar, eu vou estar pecando contra o Senhor. Claro que se uma pessoa faz isso sem saber, ele não será, mas se ele faz sabendo, ele vai ter consequência com isto, né? E lá em Malaquias, capítulo 3, e versículo 7 em diante, nós vamos ver ali o Senhor falando, né, com o povo de Israel a respeito de algo que me chama muita atenção, e muitos não prestam atenção. As pessoas, quando elas lêem essa parte, elas lêem o capítulo 3 e o versículo 10 em diante. Mas o interessante é nós ler a partir do 7. Malaquias capítulo 3 e versículo 7. Bem conhecida essa palavra, mas às vezes passa batido, né? Muitas coisas que a gente lê, que a gente não observa, e que a gente acaba sofrendo por causa de não observar aquilo que leu, ou não colocar em prática aquilo que leu. Colocar em prática a fé, meus irmãos, isto é fé.
Diz assim o versículo 7: desde os dias de vossos pais, vós desviastes dos meus estatutos. Quem está falando isso? Deus, né? Não é Moisés, não é Abraão, não é Jacó, não é nenhum dos apóstolos. Quem está falando isto é Deus. Está dizendo: desde os dias dos vossos pais, vós desviastes dos meus estatutos. Estava dizendo que eles estavam desviados do Senhor, afastados do Senhor. E não guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? O povo pergunta: roubará o homem a Deus? Deus responde, olha o que Deus responde, versículo 8: todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? O que Deus disse? Todavia vós me roubais. O que Deus estava dizendo que aquele povo era? Aquele povo era ladrão. Isso aqui, irmãos, a maior parte dos pastores não prega isso na igreja. Não sei se o bispo Pedro Paulo já pregou isso aqui na igreja, desta forma aqui. Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Aí Deus responde: nos dízimos e nas ofertas. Se nós presenciar alguém roubando um carro, irmãos, o que nós vamos dizer que aquela pessoa é? Ladrão. Ou roubando uma casa, ou qualquer um outro bem. Roubando dinheiro de uma outra pessoa. Aqui o Senhor estava dizendo que aquele povo roubava ele nos dízimos e nas ofertas. E por isso eles estavam desviados dos estatutos do Senhor. E aí segue, né, no versículo 10, no versículo 9: com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Será que ninguém deles ali era ofertante e dizimista? Ali diz que toda a nação era amaldiçoada. Será que ninguém dizimava naquela época? Ninguém dava oferta? Eu tenho certeza que tinha muitos que dizimavam, muitos que davam oferta, mas todos eram amaldiçoados por causa daqueles que não davam. Toda a nação era amaldiçoada por causa daqueles que não dizimavam e não ofertavam. Então, se você não dizima, não dá oferta, não é só tu que é prejudicado, tu prejudica os demais que estão junto contigo. Isso não aconteceu só na questão do dízimo. Josué, quando ele era o comandante do povo de Israel, que ele assumiu o lugar de Moisés, ele foi para uma batalha, e nessa batalha Deus falou que era para destruir tudo, não deixar nada e não trazer nada de despojo daquele lugar. Mas Acã viu lá
vestes de couro e ouro e prata. Vou levar um pouco para mim, vou esconder aqui, vou levar um pouco para mim, né, para minha família. Quem sabe com isso aqui eu consigo, né, ir longe, né? Creio que era uma quantidade boa, né? E chegou e escondeu na sua tenda lá. Escondeu lá na sua tenda. Ninguém ficou sabendo de nada, ninguém viu nada, né? Mas as batalhas continuaram. E a partir daquele dia, o povo de Israel começou a perder as batalhas. Muitos soldados morreram, né? E Israel não vencia mais as batalhas. Josué foi para a oração e Deus falou com Josué: tem pecado em Israel. E aí lançaram sorte, caiu em Acã. Aí descobriram o que ele tinha feito, né? E o que fizeram? Ele foi dizimado com a sua família, né? Por causa do feito que ele tinha feito. Que ele não prejudicou só ele, só a sua família, ele prejudicou quantos que morreram nas batalhas por ele ter sido infiel. Assim é a questão do dízimo. Não importa a quantidade, nós temos que ser fiel. Eu tenho uma irmã na nossa igreja lá, que ela é uma irmã de idade já, e eu sei que muitos dão dízimo do salário que ganha, mas muitas vezes quando recebe o 13º no final do ano, as férias, não dizimam daquele valor, porque acham que não precisa dizimar daquele valor. Essa irmã recebeu uma indenização que ela tinha do marido dela de 300 mil reais. Alguém que pega uma quantia assim na mão, ela vai pensar algumas vezes para não dar o dízimo, irmãos. A irmã não pensou nenhuma vez, foi lá, 30 mil. Eu falo do ato dessa irmã porque é um ato de fidelidade, irmãos, um ato de fidelidade para com a obra de Deus. E ela é muito abençoada, não somente por isso, mas porque ela é uma serva de Deus fiel. E com essa atitude dela, não só ela é beneficiada, mas toda a igreja, ela passa a ser beneficiada pela atitude da irmã, assim como com maldições sois amaldiçoados, vós toda a nação, porque a mim me roubais. Quando alguém deixa de ser fiel, ele passa a prejudicar a sua comunidade, a sua igreja, seus irmãos, sua família, porque ele está sendo infiel a Deus, né? No versículo 10, trazei todos os dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que não haja lugar suficiente para recolher. Muitos irmãos querem ver isso imediatamente, mas o Senhor não está falando de algo instantâneo. Eu dizimei, vai, né? É um processo, é um andar na presença de Deus, sendo fiel. Este vai ser recompensado de forma que ele não esperava e que não merecia aqui na terra, e por fim a vida eterna. Por causa de vós eu repreenderei o devorador,
A bênção começa aí, Deus repreendendo o devorador. Tem 4 tipos de demônios que somente Deus repreende: devorador, migrador, cortador e destruidor. Esses 4 demônios, somente Deus pode repreendê-los. Eu e você não temos autoridade para repreender esses demônios quando eles vêm agir na nossa vida, mas o Senhor repreende quando nós somos fiel. Por causa de vós eu repreenderei o devorador. Se eu não for fiel, não há ninguém que repreenda esse devorador para ele consumir, consumir o nosso bem. Aqui começa os benefícios de nós darmos o dízimo, os benefícios de nós darmos o dízimo. Aqui em Ezequiel, capítulo 44, 30, você vai ver aqui o que você pode fazer autorizando o seu pastor. Ezequiel 44, 30. Eu vou ler o 29 também, para que nós entendamos do que está se tratando aqui. 44, 29. Diz assim: e eles comerão a oferta, eles quem? Os sacerdotes, os levitas. E eles comerão a oferta de manjares, a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa, e todas as coisas consagradas em Israel, incluindo o dízimo, será deles. Entenderam aqui? Todas as coisas consagradas em Israel será dos levitas, dos sacerdotes. E no 30 diz assim, dareis aos sacerdotes o melhor dos primeiros frutos de toda a espécie e toda a oferta, como também a primeira porção do vosso cereal moído, para que faça, olha o que diz aqui, para que faça cair bênçãos sobre a vossa casa. Quem é que vai fazer cair as bênçãos sobre a tua casa? O sacerdote. É o sacerdote aqui que o Senhor está falando. Era o sacerdote que intercedia pelo povo na época, Então, dareis ao sacerdote o dízimo, as ofertas pelo pecado, as ofertas da culpa e o primeiro fruto da terra, os cereais, as massas, para que possa fazer repousar todas as bênçãos sobre a vossa casa. As coisas aconteciam com o povo, irmãos, com as famílias, mediante a intercessão do sacerdote. Então, quando o povo era fiel, eles davam autoridade ao sacerdote para ele orar pelas famílias e Deus ouvir e derramar as bênçãos sobre aquela casa. Veja a importância do dízimo aqui, a importância de que ele passa a ter. Agora vamos ver lá Provérbios, capítulo 3 e versículo 9. Provérbios 3, 9. O que eu devo dizimar? Somente do salário que eu recebo? 3, 9. 9 e 10. Diz assim: honra ao Senhor com os teus bens, primeira parte, com os teus bens, e com a primeira parte de todos os teus ganhos. Dízimo é primícia, irmãos, não é o resto. Se alguém deixa o dízimo por último, está fazendo errado, que vai chegar no último, vai faltar para o Senhor.
Honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros de fartura, e transbordarão de vinho os teus lagares. Este vinho aqui não é o vinho de bebermos, é a alegria, o símbolo da alegria. Transbordarão de alegria lá no teu lar, tua família, né? Transbordarão de alegria, transbordarão de vinho os teus lagares. Mas dízimo não tem nada a ver com salvação. Será que não, irmãos? 1 Coríntios capítulo 6, Paulo está ensinando aqui os coríntios. Capítulo 6, versículo 10. Aqui está citando alguns pecados que tira do reino dos céus, tira da salvação. Diz assim: e não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os sodomitas e nem os ladrões, né? Nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores, ladrões e roubadores herdarão o reino de Deus. Que é Paulo que está falando. Lá em Malaquias nós vimos o que? Deus dizendo: vós me roubais. E aqui Paulo diz: nem os ladrões e nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Mas o dízimo é do Antigo Testamento. Mateus capítulo 23, versículo 23. Aqui não é o apóstolo, não é Moisés, é Jesus que está falando. Mateus 23, 23. Irmãos, eu falo isso não é para que vocês fiquem bravos comigo. É que eu quero ver que todos sejam abençoados. Mateus 23, versículo 23. Aqui é Jesus que está falando, irmãos. O próprio Senhor Jesus está falando aqui. Ele diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho. Aqui ele estava fazendo essa parte correta. Eles estavam dizimando. E desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Daí o que diz embaixo na última parte? Deveis fazer estas coisas, deveis dizimar do cominho, do hortelã, né? Mas sem, porém, omitir as outras. É um conjunto. Nós temos que dizimar, ser fiel no dízimo e nas ofertas, mas também ser misericordiosos, amar ao nosso próximo, ser justo, né? É isso que o Senhor Jesus está dizendo aqui. Deveis fazer essas coisas, mas também devem fazer as outras. Então o Senhor Jesus está dizendo aqui que o dízimo é um dever, não é uma opção, ou uma questão de fé, é uma questão de obediência. Deveis fazer essas coisas, sem porém omitir as outras.
Aqui em 1 Coríntios 6,12 diz assim, irmãos, nós não lemos ali, já estamos terminando, 6,12, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Nós temos liberdade, mas uma liberdade dentro daquilo que é a vontade do Senhor. Não devo tocar naquilo que é sagrado, porque isso não é a vontade de Deus. Quando eu toco naquilo que não é meu, eu estou cometendo um crime. Esse crime pode não ser contra a sociedade, mas é contra o Senhor. Pior, Ele é o justo juiz, que vai julgar todas as coisas. Aí voltamos lá no primeiro versículo. Pela graça sois salvo por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A graça vai nos alcançar se nós crer e obedecer a Deus e a sua palavra, conforme ela está escrita, né? A fé vem do ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. O dar ouvido à palavra de Deus. Tiago fala lá no livro dele, no primeiro capítulo, não sejais somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Isaías 1,18 diz assim: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, ou sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão mais branco do que a pura lã, mais branco do que a neve. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Mas porém, se recusardes e fordes rebelde, sereis destruído pela espada. A espada é a mesma palavra, irmãos, porque a boca do Senhor o disse. Isaías 1,18, 19 e 20. Pode conferir lá. Você vai ver que a boca do Senhor falou isto. Então o que nós temos que fazer, irmãos? Nós temos que ser fiel. Nós queremos sermos abençoados por Deus, nós temos que ser fiel. Como é que eu contemplo a graça de Deus na minha vida? Pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé é obediência, e a graça é as bênçãos de Deus se manifestando na minha vida, mostrando a minha fé. Que Tiago diz, né? Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, que eu com as minhas obras mostrarei a minha fé. Que o Senhor, bom Deus, nos abençoe, nos guarde, nos proteja, hoje e sempre, até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos colocar de pé então, vamos fazer uma oração.